mês dedicado, né, na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O autoexame, hoje a gente fala que é um autoconhecimento da mama. Ele diagnostica nódulos já palpáveis, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é rastrear ainda nódulos que não são palpáveis. Então, a gente está aqui para falar que a mamografia é um exame que deve ser feito por todas as mulheres para a gente identificar ainda no estágio mais inicial. Porque quanto mais inicial, maiores as nossas chances de cura. Mas o autoexame, ele serve sim para o autoconhecimento da mama. Eu sempre brinco com minhas pacientes que no momento em que a gente tem, né, nesse intervalo entre uma mamografia e outra, ela deve realizar o autoexame, né, que é para justamente detectar alguma alteração que não foi vista, né, entre um ano e outro. E aí, nesses casos, a gente deve sim realizar a palpação da mama para conhecer a nossa mama e em qualquer sinal, né, de modificação do que era a mama da paciente, deve sim procurar sua mastologista. A gente vive num mundo atualmente de negacionistas e de negacionismos, infelizmente. E há muita gente, por exemplo, que nos questiona. Todo mês a gente tem uma coloração para falar de um tipo de campanha. E muitas dessas pessoas dizem, eu não sei para que vocês continuam com isso, porque não funciona. Vamos trazer em termos práticos aqui para nossa audiência, né? Que sim, de fato funciona e por quê? O Outubro Rosa, né, foi a primeira campanha que deu a cor ao mês, né? E ele foi desde a década de 90 e realmente é uma campanha que funciona. Por quê? Porque a gente tem aí promovendo no mundo todo, você vê que os principais monumentos do mundo, o Cristo Redentor, a Torre Eiffel, ela se colore de elevador rosa. Lacerda. O elevador Lacerda, exatamente, todos se colorem de rosa. E a gente traduz isso em números, né? No outubro é o mês que mais se faz mamografia, né, para as mulheres. Primeiro porque são feitas diversas campanhas aqui na Bahia. Nós temos a campanha do Governo da Saúde, que é feito geralmente na Fonte Nova, que convoca essas mulheres que às vezes não têm a oportunidade de realizar durante o ano. Sim. E que aproveitam esses mutirões que são às vezes proporcionados por clínicas particulares, né, promovidas por ONGs, né, para realizar a mamografia dessas mulheres. Às vezes não têm essa oportunidade de realizar durante o ano e nesse mês é feito. Então, o mês, a gente aumenta o número de mamografias de forma muito significante. Então, portanto, o que a gente sempre fala, né, que é o mês que o mastologista trabalha mais. E aí, depois, novembro e dezembro, a gente continua esse trabalho, porque a gente diagnostica ali em outubro, e aí começa a realizar os exames, né, as biópsias, as cirurgias em novembro e dezembro. Então, o final de ano sempre muito apertado para o mastologista, porque, graças a Deus, tem esse mês aí de conscientização em que as mulheres realmente e de fato procuram aumenta, né? Aumenta muito a procura das mulheres aos exames de saúde. Ou seja, tá aí a resposta. Por quem tem a capilaridade, o credenciamento para falar sobre esse assunto e mandar um recado, né, para esses negacionistas. Vamos procurar o que fazer. Aumenta de Vale fato, a porque pena, a conscientização, a campanha, ela toma conta do debate público, da opinião pública. Agora, uma dúvida, a gente foca muito no Outubro Rosa, claro, a incidência do câncer de mama é muito maior no público feminino, mas isso também não deixa de lado que o público masculino cuide da saúde, né? Porque também quando é diagnosticado no homem, chega a ser até um pouco mais agressivo do que na mulher, né, doutora? O homem a gente geralmente não fala do câncer de mama em homens porque é mais raro, né? Na mulher, ele é super comum, é o câncer mais comum das mulheres, é o câncer que mais mata mulheres, mas no homem é cerca de 1% de todos os cânceres de mama. Geralmente, quando a gente diagnostica no homem, já que a gente não tem exame de rastreio por ser raro, a gente já diagnostica num estágio um pouco mais avançado, né? Que é palpável. Primeiro porque a mama do homem é menor, então ele se torna mais palpável mais cedo, né? Segundo, porque não existe o rastreio para os homens. Então, pode ser que a gente diagnostique de uma forma mais avançada e, nesses casos, realmente, o prognóstico não é tão bom quanto nos estágios iniciais. Bom, doutora, tem uma dúvida que é curiosa. As mulheres que durante o exame, né, apalpando, tem indicação para BIRADS 1, que em seguida fazem aquele exame da compressão, né, vão para o BIRADS 3. Qual a probabilidade de, numa ultrassonografia da mama, né, ser configurado, ser realmente indicado a necessidade de um tratamento mais agudo, constituindo, portanto, o câncer de mama? O BIRADS, né, é um sistema que a gente utiliza para
diagnosticar alterações na mama. Ele pode ser de 0 até 6, né? O 0 é quando é inconclusivo, o 1 é quando não tem alterações, o 2 quando essas alterações são benignas, o 3 quando elas são provavelmente benignas. Quando é a partir do 4, 5 ou 6, o 6 é quando a gente já tem diagnóstico e 4 ou 5 são nódulos mais suspeitos. E aí, nesse caso, a gente precisa de uma conduta mais intervencionista, que é a biópsia da mama, que a gente vai precisar tirar um fragmentozinho lá dessa imagem que foi BIRADS 4 para afastar o câncer de mama. Então, essas mulheres, elas precisam, né, elas são geralmente encaminhadas para a sua mastologista para já dar prosseguimento à investigação. Não é motivo de pânico, né? Porque ainda no 4 e no 5 existe chances de ser benigno, embora a gente tenha uma probabilidade maior dele ser um diagnóstico de câncer. Então, essas mulheres devem procurar sua mastologista para uma conduta adequada. Abaixo disso, a gente pode só acompanhar essas mulheres. BIRADS 1, 2 e 3, elas precisam de acompanhamento. Então, a depender, né, a gente tem que contar, além dessa imagem da história familiar, do passado dessa mulher, se utiliza alguma medicação, hormônios, tudo isso, a gente avalia fatores de risco e define conduta. Doutora Patrícia Lopes, mastologista, para a gente encerrar, primeiro, além do nódulo, que é palpável, vamos colocar assim, no autoexame, quais são outros sinais que precisa que a mulher, principalmente, fique alerta? E segundo, uma vez diagnosticado, como é que funciona o tratamento? Existem alguns sinais do câncer de mama, mas vale ressaltar que a grande maioria não vai ter nenhum sinal. E é o que a gente espera mesmo, né? Que em estágios mais iniciais a gente não vai ter nenhum sinal clínico na mama, apenas na imagem. Mas o nódulo é o principal sintoma. A palpação do nódulo, a gente precisa de uma avaliação com o mastologista. Mas podem ter ainda as palpações de linfonodos, que a gente chama de íngua mamária, alteração na pele, né? A pele mais vermelha, mais enrugada, assimetria, né? Uma diferença entre uma mama e outra, o mamilo intruso, que não era antes, ou saída de um líquido do mamilo, que pode ser de forma sanguinolenta, unilateral. Nesses casos, a gente deve procurar um mastologista para a melhor investigação. Essas mulheres, elas precisam de uma avaliação o quanto antes para a gente afastar qualquer hipótese nessas mulheres. E a avaliação principal, né, depois do diagnóstico, a gente vai definir qual vai ser o tratamento. Até o presente momento, todas as mulheres com diagnóstico de câncer de mama, elas precisam de cirurgia. A gente não sabe se essa cirurgia ela vai ser antes ou depois do tratamento adjuvante, que é quimio-radioterapia. Todas as mulheres precisam de cirurgia, mas nem todas vão precisar de quimio-radioterapia. Quanto mais precoce a gente vai ter esse diagnóstico, menor a chance dela precisar de quimio e radioterapia. Mas o tratamento é baseado na cirurgia, quimio e rádio. Quanto mais precoce, maiores as chances de cura, que pode chegar a 95%. É um câncer comum, mas tem muitas chances de cura. Doutora Patrícia Lopes, muito obrigado. Os microfones seguem à disposição e sucesso nesse período, nesse Outubro Rosa, que a gente consiga derrubar esses índices tristes e elevar os índices positivos. E muita energia, né? Porque como aumenta também a demanda, né? Para aguentar o fluxo. Tranco até o final do ano. Estamos preparados para isso, né? O que a gente quer é que mais mulheres busquem o sistema de saúde para poder avaliar, né? Porque é importante para um diagnóstico precoce ou às vezes para prevenção também do câncer de mama. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui, falar com as ouvintes, né, que a gente possa disseminar ainda mais essa informação sobre saúde, sobre a necessidade de realizar a mamografia a partir dos 40 anos de forma anual. Muito obrigada, sucesso para vocês. Foi uma honra estar aqui. Obrigado, Pra doutora. todos nós, doutora. Minha gente, encerrando Boa Tarde Bahia, com o compromisso de estarmos todos juntos amanhã, 14h, porque não temos tempo para mais nada. Nada, só para bater os Tchau. e tentar dar conta dos boletos que a gente tem para pagar. Um abraço, minha gente, até amanhã, 14h.